importante para o mercado brasileiro, menos pela reação tímida do Ibovespa e mais pelo marco que tivemos, que é o início do ciclo de flexibilização. Da última vez que tivemos um ciclo de flexibilização sóbrio, a gente observou um grande ganho para o mercado de capitais brasileiros, que foi o último grande bull market, tirando aquela excrescência pós-pandêmica, que a taxa de juros foi a 2% e a bolsa foi a 130%, tirando aquilo, o bull market sóbrio foi de 16 a 19. Então a gente teve um período farto, enquanto a Selic foi de 14,25% para 6,5% durante a gestão de Ilan Goldfein, e que a gente pode emular, se não totalmente, pelo menos parcialmente, do que foi aquele bom sentimento para ativos locais. Bull market, já tivemos uma boa alta nesse ano, mas agora acho que todo mundo na expectativa e humor bem positivo, né, Matheus? E aí, queria perguntar aqui, começar perguntando qual a sua análise sobre a decisão do Copom, que veio justamente em linha, como você já tinha antecipado aqui no Giro do Mercado. Exatamente. A gente trabalha com o início da flexibilização já desde o início do ano, então a gente pegou isso corretamente. O que se elucubrava era sobre se seria 25 ou 50 pontos, que francamente a médio e longo prazo pouca diferença faz. Acontece que no curto prazo geraria ruídos caso houvesse 25 pontos, caso não houvesse unanimidade, e daí algumas sinalizações importantes. Primeiro veio 50 pontos, o mercado ganhou frente às projeções dos economistas, havia sim espaço técnico, justificativa técnica, para que o corte fosse de 50 pontos, colocando a Selic em 13,25% ao ano, e contratando mais 50 pontos nas próximas 3 reuniões, possibilitando finalizarmos o ano com Selic a 11,75%. Então havia justificativa técnica para isso. Qual era o medo? Que o Banco Central fosse nessa direção por conta da participação do novo diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, e isso fosse dissonante ao que o Banco Central estava praticando. A gente teve 2 membros técnicos, considerados técnicos, dentro do ABC, do Copom, que votaram a favor de 25 pontos de corte. Todos votaram a favor de algum corte, né? A gente teve 4 pessoas votando a favor de 25 pontos, 5 votando por 50. 2 pessoas técnicas votaram a favor de 25 pontos, isso chama a atenção. Gabriel Galípolo, novo diretor de política monetária, em sua estreia no Copom, e sucessor espiritual, pelo menos em tese, do Roberto Campos Neto, votou a favor dos 50. E o voto de Minerva, estava 4-4, né? O voto de Minerva foi do Roberto Campos Neto, que votou a favor de 50 pontos. Foi um movimento muito bom da parte dele, porque mostrou alinhamento com o novo diretor de política monetária, que era o que se temia. É uma falta de alinhamento entre os dois, e por mais que tenha sido uma... não foi junto, né, não foi unanimidade. Primeiro que unanimidade é interessante dentro do Comitê de Política Monetária, a gente vê isso, a falta de unanimidade, né, interessante dentro do Comitê de Política Monetária, a gente vê isso no FED, a gente viu isso no BOE hoje, a gente vê isso no BCE, então faz parte do jogo, não é o problema. E foi uma falta de unanimidade falsa, porque todos os membros entenderam que era válido continuar nas próximas reuniões com flexibilizações da mesma magnitude. Primeiro que isso ancora as expectativas dos agentes para não começarem a pensar em 75 pontos logo de cara em um corte. Então, ancorou bem as expectativas de como serão as próximas reuniões. E segundo, que esvazia a preocupação da falta de unanimidade dos agentes. Terceiro ponto importante, o alinhamento entre o Roberto Campos Neto e o Gabriel Galípolo fortalece a credibilidade institucional, né, do BC. Isso dá maior poder da própria política monetária, quando ele tem mais credibilidade. Então, foi uma boa decisão, o mercado está reagindo bem, a gente vê que não reage tão bem, porque alguns pesos pesados, a exemplo de Metals and Mining, né, estavam indo bem mais cedo, a gente tem queda de alguns nomes importantes, uma alta maior ainda no índice de small caps, tá certo? Então, existe essa dissonância entre os dois, mas principalmente o que a gente observa é que os yields mais longos, né, estão subindo, né? O dólar está fazendo um pouco disso, né, o papel do dólar nessa equação, e fala do Haddad referente à arrecadação, chamando atenção para a preocupação ontem, depois de elogiar o BC, também pressiona o juro mais longo, e o fato de que ele ainda preservar o tom de contracionismo faz com que a Selic terminal não seja talvez tão baixa quanto se pressupunha, pelo menos nesse primeiro momento. Ela deve caminhar para baixo de 9% em alguma altura até 2025, 2026, quem sabe, mas não agora. E isso, claro, faz um ajuste marginal dos investidores. Então, esse processo todo tem gerado uma certa ineficiência da alta do Ibovespa, mas claro que enquanto o mundo está caindo, né, ainda refletindo o downgrade dos Estados Unidos, a gente está subindo. Já é uma sinalização importante. Portanto, decisão boa, início de ciclo de flexibilização, a conclusão da reunião foi sim promissora para o Brasil. E você comentou aí, claro, né, uma
alta tímida, também alguns pesos, vamos dizer assim, pesando ali mais sobre a Bolsa, e você comentou sobre essa questão de chegar a 9% de repente ali em 2025, 2026, você acabou de comentar isso. Pensando nessa perspectiva, como é que fica a Bolsa, né? Tá agora, pesa um pouquinho, será que ela já estava já tinha antecipado porque todo mundo já esperava essa queda, como é que ela deve andar nesses próximos tempos? Estruturalmente, eu entendo que o segundo semestre vai ser muito bom para a Bolsa Brasileira, tá? Eu explico por quê. Tinha gente pensando que ia ser 25 pontos, então as pessoas que perderam, né, nessa aposta vão ter que precificar 50 pontos. Por outro lado, agora a gente tem uma maior clareza de que a gente deve terminar com o ano com Selic em 11,75%. No ano que vem, a gente deve continuar caminhando para 10%, até o final do ano que vem, possivelmente finalizar 2024 com 9%. 2024, pessoal. E daí é uma questão de, por exemplo, o Banco Central fala que o juro real neutro brasileiro é 4,5. Se a meta de inflação é 3, a gente está falando de um juro nominal neutro de 7,5. Coloca um prêmio, que é uma mudança da presidência do Banco Central, uma incerteza sobre o futuro, 8,5% pelo menos nominal, tá certo? Então a gente deve caminhar para aí até 2025, provavelmente, mas bem gradual. E gradualismo é super importante. O Ilan Goldfein, quando teve a flexibilização entre 16 e 19, foi muito criticado no curto prazo sobre estar indo muito gradual, e no final ele saiu como herói, né? Foi escolhido como banqueiro central do ano, mais de uma vez. Então, é uma trajetória que eu gosto muito e que tende a ser muito positivo para a Bolsa Brasileira, que já antecipou, sim, parte do processo, mas que deve caminhar ainda mais ao longo dos próximos meses. Maravilha. E pensando nesse novo cenário, como é que fica a renda fixa? É hora de sair? Está ainda... O que você pode comentar sobre? Porque eu vi também, daqui a pouquinho, eu até emendo outras perguntas aqui, Francesco mandou também, vamos ver o que você pode falar, no geral, sobre investimentos em renda fixa. Não é hora de sair. Se você tem renda fixa, você pode eventualmente ajustar uma ou outra posição, mas tem que manter. Em especial porque o Caixa Brasileiro, o Tesouro Selic, Fundi, está rendendo ainda 2 dígitos, tá? Isso é brutal, 2 dígitos ao ano é brutal, ainda vai continuar rendendo 2 dígitos pelos próximos meses, tá certo? Até chegar a 1 dígito vai demorar. Segundo ponto, juro longo no Brasil vai continuar caindo, devolvendo prêmios ao longo dos próximos meses. Claro que vai ser sensibilidade política, porque a gente está decidindo arcabouço fiscal, vai ser votado de novo depois da volta do Senado na Câmara, tem a reforma tributária sobre consumo, tem a necessidade de arrecadação, tem a reforma tributária do imposto de renda, tudo ao longo dos próximos 6 a 12 meses. Então, vai ser algo estressante, mas o processo em si deve ser benéfico para esses juros mais longos. Então, a gente tem posição em inflação longa, né? IPCA mais, em juros, em vencimentos mais longos. Tudo tem duration mais longa. Então, não é hora de sair da bolsa, da renda fixa. Tem que manter, eventualmente, como eu falei, ajustar algumas posições, talvez privilegiar os juros um pouco mais longos, porque o juro mais curto já andou bastante. Mas, de maneira geral, o contexto ainda é bastante construtivo para esse tipo de posicionamento. Maravilha. E aqui já emendo aqui para te perguntar uma questão mais específica. Você falou aí mais se posicionar em juro longo, né? E aí o Francesco perguntou, em especial, sobre IPCA mais 2035 e 2045. O que você acha? Gosto, IPCA mais 45, gosto bastante, tá certo? Tudo esses vencimentos mais longos, 35, 45, gosto. Eu tenho na física, então eu não posso falar mal deles. Maravilha. E agora passamos aqui um pouquinho sobre renda fixa. Queria falar um pouquinho mais, voltar, na verdade, para a nossa bolsa. O que você poderia comentar aí de setores que vão mais se beneficiar dessa queda? Pensando também, você falou, né, veio 0,50, mas estão previstas mais quedas durante o ano. Quais os setores? O que você pode destacar para a gente aí na bolsa? Tudo que estava mais endividado antes e sofreu ao longo dos últimos meses, até o final do primeiro tri, deve andar bem, porque você vai ter um ganho de resultado financeiro que já é lucro na veia. Então, essas empresas, nitidamente setor de varejo, mais sensível a esse ciclo, cíclica doméstica, né, expectativa de uma melhora de economia real, deve andar bem. Tudo que tem duration mais longa em bolsa, empresas de infraestrutura, inclusive, também devem andar bem. Incorporação, empresas do setor de construção civil, também devem andar bem. Elas apanharam que nem condenado de julho de 21 até o primeiro tri desse ano, e agora começaram já a demonstrar certa maior robustez em termos de ganhos, e devem continuar fazendo isso. Small caps também devem outperformar empresas de maior qualidade, empresas grandes, etc. e tal. Agora, a gente também, você falou aí, continuar em renda fixa, pegar um pouquinho mais aí cíclicas, small caps. Qual que seria aí sua carteira ideal para o investidor neste momento?
Uma combinação construtiva de Brasil me parece ser interessante. Então, a gente tem um combinho aqui, que é juro longo, Bolsa Brasileira, tá? Então, indexados à inflação longo, esse que ele citou mesmo, 35, 45, os que pagam cupom semestral, tudo bem, vai ter uma ineficiência tributária, mas 55 também acho legal. Caixa, como eu falei, Tesouro Selic, paga bastante no Brasil, vai continuar pagando bastante, precisa ter caixa no Brasil para emergência, a gente sabe como é o nosso país. Bolsa Brasileira teria posições também, fazer um 80-20 entre ações de qualidade que também são baratas e 20% em small caps, acho que vai andar bem. Fundos imobiliários, né, setor imobiliário também anda junto. E para nos protegermos um pouquinho de dólar nesse patamar de 4,70, 4,80, me parece interessante para caso você não tenha, né, internacionalizar um pouquinho da carteira nesse patamar de dólar como segurança.